Olá, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Letícia Gonçalves, sou aluna do nono semestre de Medicina Veterinária. Hoje eu trouxe a paciente Mel para a avaliação dos cuidados neonatais. Então, o período neonatal ele dura de 14 a 30 dias e é um período muito crítico para o neonato porque eles apresentam um sistema muito imaturo, o que acaba ocorrendo complicações que podem levar eles à morte. Por isso é muito importante o médico veterinário saber todos os procedimentos necessários e forma de avaliar esse neonato. Bom, após o nascimento do animal, seja por parto vaginal ou por cesárea, nós vamos fazer a limpeza das vias aéreas superiores. Então, a gente pode utilizar uma compressa ou também a gente pode utilizar aspiradores aqui para limpar e retirar qualquer fluido que tem ali. Também a gente não deve fazer movimentos pendulares ou deixar o animal de cabeça para baixo, não pode fazer isso. E para avaliação clínica, a gente vai utilizar o score Apgar, né? E aí ele é caracterizado em 5 parâmetros. Então, batimento cardíaco, frequência respiratória, movimento, reflexo de irritabilidade e a coloração das mucosas. E é muito importante a gente saber que o score Apgar ele vai ser caracterizado em graus, de 0, 1 e 2. O primeiro parâmetro que nós vamos avaliar vai ser o batimento cardíaco. Então, se o animal apresentar batimentos cardíacos menores que 180, ele vai ser caracterizado como grau 0. Se o animal apresentar batimentos cardíacos entre 180 a 220 batimentos por minuto, será caracterizado como grau 1. E caso o animal apresente batimentos cardíacos maiores que 220, será caracterizado como grau 2. Aí, a segunda coisa que a gente vai avaliar vai ser a frequência respiratória. Então, caso o animal não apresente vocalização e movimentos respiratórios menores que 6 por minuto, ele vai ser caracterizado como um grau 0. Aí, caso esse animal ele apresente vocalização média e os movimentos respiratórios de 6 a 15 por minuto, vai ser caracterizado como grau 1. Agora, caso esse animal apresente uma vocalização forte, choro e movimentos respiratórios maiores que 15 por minuto, aí ele vai ser caracterizado como grau 2. Agora, quanto ao movimento, né? Caso o animal neonato não apresente um movimento ou uma movimentação muito fraquinha, ele vai ser caracterizado como grau 0. Caso ele apresente uma movimentação média, ele vai ser caracterizado como grau 1. Agora, caso ele esteja apresentando movimentos fortes, ele vai ser caracterizado como grau 2. Outro parâmetro é o reflexo de irritabilidade. Então, caso a gente aperte a patinha do animal, ele deve retrair a patinha. Aí, se a gente apertar e ele não retrair, é grau 0. Se ele retrair bem pouco, assim, a gente pode falar que é grau 1. E caso ele faça a retração normal, seria um grau 2. Quanto o último parâmetro é a coloração das mucosas. Então, assim, caso o animal esteja com as mucosas cianóticas, a gente caracteriza como grau 0. Caso o animal apresente uma mucosa pálida, a gente caracteriza como grau 1. E caso esteja no fisiológico, uma coloração rosa, a gente caracteriza como grau 2. Depois de avaliar esses parâmetros, a gente vai somar os resultados que a gente atribuiu a cada parâmetro e a partir daí, deste resultado, a gente vai determinar quais cuidados neonatais ele precisa. Caso a soma seja 7 ou maior de 7, a gente caracteriza que esse neonato está bem, então ele pode ter cuidados um pouco menores. Caso ele apresente um score Apgar de 3 a 6, ele precisa de cuidados imediatos. Agora, caso esse animal apresente um score Apgar abaixo de 3, ele precisa de cuidados imediatamente. E então a gente usa esse score Apgar para a gente caracterizar e saber quão bem esse animal tá.
Bom, após esses procedimentos, a gente vai avaliar a temperatura do neonato. A gente vai usar um termômetro via retal e aí a gente vai aferir a temperatura. Na primeira semana, essa temperatura varia de 35 a 36 graus e já na segunda semana pode variar de 37 a 38,2 graus. Outro parâmetro importante a gente avaliar é a hidratação do animal. Só que em neonatos é muito difícil a gente fazer essa avaliação porque o corpo dele é muito elástico ainda. Então, a gente não é indicado a gente fazer a avaliação da hidratação por pregamento cutâneo, assim, né, por elasticidade cutânea. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se basear nas membranas oculares e na membrana oral. E é importante ressaltar que a gente deve fazer essa avaliação 30 minutos após o animal mamar. Um dos sistemas imaturos do neonato é o sistema hepático, onde ele apresenta uma gliconeogênese muito limitada. Sendo assim, esses animais, eles podem apresentar hipoglicemia, e com isso, eles podem não apresentar o reflexo de sucção, ou encontrar forças para ir até o teto da mãe e mamar. E com isso ele acaba se desidratando. Por isso é muito importante a gente avaliar o comportamento desse neonato. Então, eles passam cerca de 18 a 20 horas dormindo e o resto desse tempo mamando. E aí a gente tem que avaliar se ele está apresentando esses reflexos de sucção, se ele está fazendo movimento de endireitamento, se ele está tentando buscar a mãe, se ele está tendo algum tipo de resposta de dor ou algum odor diferente. Então, isso deve ser avaliado. Quanto ao sistema respiratório. Então, existem alguns mecanismos que a gente pode utilizar para realizar esse estímulo da inspiração. Então, a gente pode usar um suave na narina. Podemos também fazer um estímulo. A gente também pode tracionar a língua, usar alguns fármacos, como o doxapran, que ele vai ser utilizado por via sublingual e vai estimular essa inspiração do animal. Também, né, em últimos casos, a gente pode utilizar procedimentos de intubação e também de oxigenoterapia. Bom, algumas considerações gerais. A gente tem que avaliar a cavidade oral dele, se há presença de fenda palatina, se há presença de lábio leporino, e ver se há alguma coisa que afeta com que ele faça essa sucção do alimento, e ver como que ele está fazendo essa sucção. A gente tem que avaliar tudo isso. A gente também vai avaliar esse reflexo de procura, vamos fazer o círculo com a mão e ver se o animal ele coloca o focinho dentro, porque aí a gente avalia se há algum tipo de problema neurológico ou não. A gente também pode fazer avaliar o reflexo de termotropismo, então a gente coloca uma fonte de calor e esse neonato tem que ir até essa fonte de calor. Outra coisa é quanto ao cordão umbilical. Então, na hora que acontece o parto, a gente tem que cortar o cordão umbilical, 2 dedos do abdômen, e aí a gente vai fazer um ponto simples, tanto na mãe, né, na parte que ficou com a mãe, tanto na parte que ficou com o feto, e depois limpar, né, com iodo ou clorexidina 2%. Bom, em casos de emergência, a gente pode estar utilizando vias que vão possuir uma absorção mais rápida na hora de administrar algum fármaco, alguma solução para melhorar essa condição clínica do animal. Então, no caso, a gente pode estar usando uma por via intravenosa, então a gente usa aqui na jugular, ou jugular externa ou na cefálica, e a gente pode estar utilizando também por via intraóssea, então no úmero, ou na tíbia, ou no fêmur. E em casos de hipoglicemia, a gente pode estar utilizando soluções glicosadas nesses acessos. E aí a gente consegue uma correção desse quadro clínico do animal muito mais rápido. Bom, após essas considerações, eu trouxe a minha paciente, a Mel. Então, ela está apresentando um quadro de hipoglicemia.
os sinais clínicos dela, ela tá bem fraca, tá com coordenação, tá com flacidez e ela tá em coma. Então, a gente vai utilizar alguns protocolos de tratamento para ela, e nesse caso vai ser a dextrose de 5 a 10% por via intravenosa. E eu escolhi a jugular, consegui pegar aqui na jugular, e eu vou aplicar nela. É muito importante ressaltar que a gente precisa mensurar essa glicemia, para que não exceda, e aí o animal acaba saindo de um caso de hipoglicemia para um caso de hiperglicemia. Então, não é o que queremos. Então, a gente mensura e aplica. Bom, essa foi a minha apresentação. Gostaria de agradecer pela atenção até aqui e uma boa semana para a senhora.